Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa e o método aferente Ruales e Essente. Hoje nos veio primeiro a leitura nossa diária da liturgia católica do Evangelho. Ela reprisa uma passagem do Sermão da Montanha de Mateus, onde Jesus fala na questão do amor aos inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia. É uma coisa meio difícil, né? Mas o cristão tem de procurar progredir nessa senda. E não só o cristão, a humanidade toda tem de procurar de alguma forma progredir nisso, ainda mais nesses nossos tempos de individualismo exacerbado, né? E problemas gerais de relacionamento interpessoal que se tem, né? Principalmente entre casais, na questão de marido e mulher, o relacionamento homem e mulher, e nas violências domésticas em sentido geral, principalmente contra a mulher, né? Brasília bateu o recorde de feminicídios nesse início do mês, né? E mesmo a violência em geral no país, tem-se uma sensação que ela nesse início ela aumentou. Não sabemos muito bem o motivo, tem várias questões vindo com essa questão da violência interpessoal em sentido geral. Um pouco tem do clima do país ainda, dos ressentimentos gerados pelas últimas eleições, e dentro dessa perspectiva, essa questão de amar os inimigos, não só os amigos, no Evangelho fica atual. E no mundo, com essa guerra insana da Ucrânia, seja de que lado for que se tenha a perspectiva, no Ocidente ou da Rússia, que não é bem oriental, mas atualmente ela é massacrada em termos midiáticos, né? Que na porção ocidental tem seus erros, a outra parte também tem seus erros. Quando há uma guerra em nível internacional como essa, em que tem várias mortes, não existem lado certo ou errado, e não existe a moral de um vencedor. Qualquer um que vencer pode se colocar no peito e falar: eu fui derrotado na guerra, apesar de ter vitorioso, porque isso custou vidas. E a guerra melhor é essa guerra do coração, de superar os rancores e procurar soluções pacíficas. Essa é a mensagem cristã dentro desse radicalismo do Evangelho, de novo, rememorado hoje. E na questão nacional também, as divergências políticas, né? E posições muitas vezes radicais, chega de qualquer setor, ou declaradas ou internas ainda, né? Ainda se tem notícia de posições radicais advindas ainda do conflito surgido com a eleição que culminou na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, seja de que tendência for. Do outro lado, isso é no lado da política, os oposicionistas ao atual governo,
E outro lado, essa semana tivemos a radicalização de apoiadores, de movimentos apoiadores do governo. Estou falando claramente do MST, que voltou à prática das invasões. A invasão dos poderes da República em 8 de janeiro e essas invasões de terras, elas fazem parte desse clima, né, de animosidade. O outro tem quem invadiu a capital da República e depredou patrimônios, tendo um suposto protesto contra a manipulação da eleição, teria outros caminhos institucionais para resolver. Do mesmo jeito, do lado dos apoiadores, do lado do MST, já tem um simpatizante deles do movimento no governo, deveria procurar meios institucionais, não esses que vão acabar, dentro desse clima já instável do país, a piorar a situação. E dentro de um clima que realmente, em termos objetivos econômicos, o país está numa situação delicada e exige medidas realmente enérgicas que não vão agradar todo mundo, como já vem ocorrendo, para haver um equilíbrio fiscal e o governo ter uma base econômica sólida para implementar as medidas que são parte do seu governo, do seu programa de governo, do atual governo. O atual governo tem programas ambiciosos em termos sociais, né? E dependem de financiamento público. E com a economia do setor público em frangalhos, não gera essa expectativa. Está se procurando recompor o aparato fiscal para esses programas que são necessários ao país. Então, dos dois lados, nós vemos surgir essa problemática, e essa semana acirrou de um lado ou de outro, pode estar havendo alguma medida mais equivocada, mas o impacto que vem gerando na questão, principalmente nos preços dos combustíveis, pode ser discutido alguma coisa, mas existem setores manipulando esse preço porque são setores simpatizantes a outra forma de governo, não uma forma mais social e uma forma mais de presença estatal mais forte na economia, que tem gente que é contrária e pode estar manipulando a questão de preço. Isso pode estar, né? Porque é contra o programa do governo. Então, era isso, um panorama geral do que nós íamos falar. Pedir desculpa que nós fizemos sexta-feira uma apresentação e nem foi uma apresentação muito bem declarada, organizada, né? Esquecemos de falar do canal, tudo, mas foi algo excepcional, agora nós falamos, uma homenagem a um jogador. O Brasil está vivendo um problema, já tem 2 jogadores com problemas em níveis sexuais, um condenado, Robinho, o outro preso e denunciado por agressões sexuais na Espanha, Robinho na Itália, né? E não poderíamos deixar dentro desse clima que já remete a problema geral do futebol no país, né? É um futebol ainda meio machista e os relacionamentos externos dos seus atletas, né? E nós vamos lembrar do Zico, que nunca tivemos notícia nenhum desse. Lula casou cedo com a sua Sandra, está casada até hoje, não se tem notícia de escândalos, é um avô
Então, dentro desse clima, como exemplo, nós teríamos que falar nos 70 anos do Zico, o ídolo maior da maior torcida do país, e essa torcida é tão grande assim, muito devido a ele, né? Eu tenho por experiência própria. Boa tarde e continue nos assistindo. Dá seu like aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho com as notificações, que tem outros vídeos se interessar em outras explanações. Boa tarde.